É isso mesmo, inexplicavelmente a língua, o maxilar e as cordas vocais de Santo Antônio foram encontradas intactas. Como foi isso? Não é? Por que foi isso? Vamos conversar isso hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. É engraçado que quase todo mundo conhece Santo Antônio por causa da devoção popular do santo casamenteiro. Mas Santo Antônio, ele foi muito mais do que isso. Santo Antônio foi um grande santo e fez muitos milagres na vida dele. Né? Tantos milagres que na época se dizia que nunca, né, depois dos apóstolos, nunca se tinham feito tantos milagres ao mesmo tempo. Vamos ver um pouquinho, né, do porquê, a explicação do porquê que Deus Nosso Senhor quis que a língua, o maxilar e as cordas vocais ficassem intactas e estão incorruptas há 800 anos. Vamos ver isso um pouquinho aqui. Inclusive, esse vídeo eu estou fazendo por sugestão do senhor Mauro Cupertino, né, no comentário. Diz assim: um exemplo de santidade foi Santo Antônio, o único que teve a língua incorrupta. Obrigado, senhor Mauro Cupertino, pela sugestão. Vários outros também estão querendo, né, a inspiração. Aqui Dona Cláudia diz: inspiração à vida dos santos. Crie uma série só com esse tema. Deus abençoe o canal e toda a equipe. Muito obrigado. Sim, eu tenho recebido muitos comentários de encorajamento, de boas perguntas, né? E nas sextas-feiras nós normalmente dedicamos aos comentários, a responder perguntas, a objeções, né? E hoje nós vamos falar então de Santo Antônio. E Santo Antônio teve uma vida incrível. A gente fala Santo Antônio de Pádua, mas se a gente vai para Portugal e diz Santo Antônio de Pádua, os portugueses ficam bravos, porque Santo Antônio nasceu em Lisboa. Se a gente vai em Pádua e diz Santo Antônio de Lisboa, os paduanos ficam furiosos, porque eles dizem que Santo Antônio morreu em Pádua. Mas enfim, então alguns eclesiásticos dizem: Santo Antônio, que Pádua ganhou e Lisboa não perdeu, rogai por nós. Vamos ver aqui um pouquinho alguns traços da vida dele que explicam, não é, o porquê de Deus ter querido se manifestar sua grandeza e a santidade de Santo Antônio, deixando o maxilar, a língua e as cordas vocais intactas e se podem ver até hoje. Bom, eu vou mostrar algumas fotos aqui no final. Então diz aqui, por exemplo, o Papa Pio XII diz assim: alegra-te, feliz Lusitânia, Portugal, né? Salta de júbilo, Pádua ditosa, pois gerastes para a terra e para o céu um varão que bem pode comparar-se com um astro rutilante, já que, brilhando, isso é o Papa Pio XII, não só pela santidade da vida e gloriosa fama de milagres, mas também pelo esplendor que por todas as partes derrama sua celestial doutrina. Esse é o Papa Pio XII que declarou a respeito de Santo Antônio. Agora, é uma coisa curiosa que se esquece muito que um dos títulos de Santo Antônio, é Martelo dos Hereges. Eu estou justamente aqui com um artigo excelente do Sr. Plínio Maria Solimil na revista Catolicismo, de 2005. Está na internet, o título do artigo é para quem quiser conferir: Santo Antônio de Pádua, Martelo dos Hereges, é o título do artigo. E aqui ele dá alguns fatos interessantes, e como eu disse, daqui a pouquinho eu mostro as fotos. Doutor da Igreja, certo? A gente só conhece o santo casamenteiro. Ele é doutor da Igreja, Martelo dos Hereges, doutor evangélico, Arca do Testamento, disse o Papa que o canonizou, porque ele conhecia a Sagrada Escritura tão bem que o Papa o chamou Arca do Testamento. Santo para todo o mundo, ou seja, um santo para servir de exemplo para o mundo inteiro. Ele nasceu, como eu disse, em Lisboa, em 1191, alguns registros dizem 1195, em todo caso, não é, há muito tempo atrás. E ele primeiro foi cônego regular de Santo Agostinho, só que ele teve um verdadeiro encanto quando chegaram em Portugal as relíquias dos mártires, dos 5 mártires franciscanos que deram a sua vida pela fé lá no Marrocos, foram mortos por ódio à fé, né, deram sua vida mártires. E Frei Fernando, porque o nome dele era Fernando, nome de batismo dele
E na primeira ordem religiosa que ele entrou não era Antônio, era Fernando. Frei Fernando, então, teve um tal encanto que ele teve um desejo de imitá-los, de ir para a África, fazer apostolado e derramar seu sangue por Cristo pelo martírio. E assim foi feito. Um dia, então, quando 2 franciscanos estavam passando pelo mosteiro onde ele estava para pedir esmola, o Frei Fernando chegou e perguntou: puxa, se eu for franciscano, eu vou ser enviado à terra dos mouros para também ser um mártir? Eles disseram: certamente. Então ele conseguiu, né, as devidas permissões e transferiu-se para a ordem franciscana. Foi mandado para a África no fim do mesmo ano onde ele entrou na ordem franciscana. Entretanto, a providência não queria dele o martírio, né, lá na África, entre os infiéis. A providência queria dele outra coisa. Ele pegou uma doença, teve que ser mandado de volta para a Europa para se tratar e tudo mais, e foi então mandado de volta a Portugal. Acontece que, por razões que a providência divina sabe, né, o navio que estava onde estava então Frei Antônio, quando ele se tornou franciscano, ele mudou de nome para Antônio. Então o navio foi levado pela tempestade para as costas da Itália. Daí o fato dele então ter sido levado pela Itália, tudo pelas mãos da divina providência. Bom, ele foi enviado a Forli com alguns franciscanos e dominicanos que deveriam receber as ordens sacras, deviam ser ordenados sacerdotes. O padre, eu estou dizendo tudo isso para explicar a questão da língua, do maxilar e das cordas vocais, porque sem isso fica sem explicação, né? Então, o padre guardião do convento que se hospedavam pediu, quando então eles se reuniram, alguns iam ser ordenados sacerdotes, o padre do convento reuniu a todos e pediu que algum fizesse um discurso para inspirar todos que estavam ali presentes. E todo mundo tirou o corpo, porque não estou preparado. Então, o padre pediu para Antônio, o jovem religioso, que falasse alguma coisa. E ele, inspirado, cheio já de santidade, inspirado pelo Divino Espírito Santo, fez um discurso, um sermão, ou como quiserem chamar, que deixou todos extremamente inspirados. E aí os superiores ficaram de olho: não, esse rapaz, ele deve ser, esse religioso, ele tem que aprender teologia e ser um pregador, porque ele tem o dom para isso. Depois, então, ele se encontrou com o próprio São Francisco de Assis, né? Isso tudo se deu em vida de São Francisco de Assis, e que o mandou, então, estudar teologia escolástica para dedicar-se à pregação. O próprio São Francisco, então, enviou o Frei Antônio que estudasse teologia para se dedicar à pregação. E aqui eu leio um trecho desse artigo, diz assim: segundo seus biógrafos, aqui começa a explicação mais próxima da questão do maxilar, das fotos que eu vou mostrar daqui a pouco. Segundo seus biógrafos, ele tinha um exterior polido, gestos elegantes e aspecto atraente. Ele, inclusive, era de família nobre de Portugal. Sua voz era forte, clara, agradável e sua memória feliz. A essas vantagens juntava uma ação cheia da graça de Deus. Entretanto, seu traço característico, o milagre constante de sua existência, é a força incontestável de sua pregação, o poder de sua voz sobre os corações e as inteligências. Isso é algo que nós devemos admirar nos santos, né? É uma força sobrenatural que nós devemos admirar, amar, né? E aqui a gente vê a força incontestável de sua pregação. Vocês já estão entendendo, né? Onde que entra aí o maxilar, as cordas vocais e a língua. Bom, olha que interessante isso aqui. Quando ele fulminava os vícios e as heresias, não é que ele ia pregar, amor, misericórdia, não era só isso não. Ele fulminava os vícios e as heresias, das quais o mundo então estava extremamente infectado. Era como uma torrente de fogo que revira tudo, e a qual ninguém pode resistir. Essa é a força da palavra de Santo Antônio. Frequentemente, se bem que falasse uma só língua durante o sermão, era entendido por pessoas de toda espécie de países. Mais um milagre, né? Esse milagre da palavra dele arrastar até os mais empedernidos. Por vezes, né, vamos ver um caso que não foi assim. E ele falava uma língua e era entendido
por pessoas de todos os países. Daí seu sucesso extraordinário, tanto na Itália quanto na França. As multidões acorriam e até os comerciantes fechavam suas lojas para ir ouvi-lo. Ou seja, ele ia de cidade em cidade, parava a cidade para ouvi-lo. Hoje, as pessoas param para o quê, né? Param para o quê? Graças a Deus, no Brasil, nos últimos anos, muitas pessoas têm se importado cada vez mais com, pelo menos um setor da sociedade, com certos aspectos religiosos, com o problema, né, da sociedade. Mais e mais pessoas estão se preocupando com isso. Mas, o que acontece? Desculpe. O que acontece? Não é como era antigamente. Se nessa época Santo Antônio ia, parava a cidade. Parava a cidade. Bom, sendo pequenas as igrejas para tanta gente, às vezes chegavam a juntar-se até 30 mil pessoas num só sermão. E lembre-se que as cidades naquela época não tinham milhões e milhões de habitantes. Ele falava nas praças públicas. Quando terminava, veja, era necessário que alguns homens valentes e robustos o levantassem e protegessem. Por quê? Das pessoas que vinham beijar-lhe a mão e tocar-lhe o hábito. Senão ele não conseguia sair. O número de sacerdotes que o acompanhavam era pequeno para depois ouvirem as confissões do que, tocados por seu sermão, queriam emendar-se de vida. Essa é a força da santidade. Aqui já está a foto de um dos relicários com a relíquia dele. Vou mostrar mais algumas daqui a pouco. Né? E aqui é o trecho que eu comentei. Seus sermões eram seguidos de milagres como não se viam desde o tempo dos apóstolos. Praticamente não havia coxo, cego ou paralítico que depois de receber sua bênção não ficasse curado. Veja que interessante. Numa ocasião converteu 22 ladrões que por curiosidade foram ouvi-lo. Outra época, né? Outra época. Então, os bandidos lá ficaram ali escondidinhos, olhando e se converteram. O número de hereges, pessoas que estavam atacando a Igreja Católica, é sem fim. E agora eu vou contar 2 milagres de Santo Antônio e mostrar mais fotos. Já aproveito e já mostro mais uma foto. Isso aqui é um outro relicário, quando a língua Santo Antônio foi levada, pelo que está aqui no registro, a Sri Lanka, né, ali embaixo, aquela ilha, o país, na verdade, ali abaixo da Índia. Eu vou mostrar daqui a pouquinho em Pádua. Eu conto só 2 milagres de Santo Antônio. O milagre mais conhecido, muita gente conhece, foi em Rímini. Nesse caso, quando ele foi, durante o sermão as pessoas estavam indiferentes. Nem a palavra fogosa dele chegou a tocar aqueles corações empedernidos. Parece o mundo de hoje, mas enfim. Então ele diz, é assim. Então ele foi à beira da praia, certo? E aí, milhares de peixes, ele começou a pregar para o mar. E aí, por milagre, milhares de peixes começaram a vir e colocar a cabeça para fora, enfileirados assim, até Santo Antônio terminar o sermão. E aí foi um ensinamento para a cidade, ou seja, até os peixes que não têm inteligência pararam para ouvir o sermão e vocês indiferentes. E outro foi, eu leio aqui, porque muita gente conhece a história, eu não sabia que tinha esse detalhe. Um heresiarca, ou seja, uma pessoa que estava ensinando o erro contra a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso era necessária a pregação de Santo Antônio. Um heresiarca estava negando a presença real de Jesus, nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento. Estava dizendo, não, essa hóstia é só símbolo. Não, Jesus não está presente ali não. Aí disse, tá bom. Então, Santo Antônio propôs para ele o seguinte, deixa a sua mula 3 dias sem comer. Já estão lembrando do caso, né? Depois disso, eu vou oferecer feno e aveia. Ofereça-lhe, aliás, feno e aveia, quando eu chegar. Então, Santo Antônio pegou o ostensório e colocou debaixo do hábito, chegou lá, ele disse, solta a mula. Quando soltou a mula foi direta na aveia e no feno. Nesse momento, Santo Antônio, que estava entre onde estava a mula e onde estava o feno, ele abriu assim e mostrou o Santíssimo Sacramento. A mula, morta de fome, né, que estava avançando em cima do feno, parou, ajoelhou-se diante do Santíssimo Sacramento,
Quando Santo Antônio então fechou, ele foi e comeu o feno. E aí o heresiarca se converteu. Veja, isso é um pregador, modelo de pregador para hoje em dia. E é por isso, por esta razão, a meu ver, aqui mais uma foto, aqui no último relicário que eu mostrei, a língua, que é um músculo, né, creio, estava, quando abriram, né, o túmulo de Santo Antônio, os ossos, estavam só os ossos, todo o músculo, carne, tudo estava decomposto, como era de se esperar. O maxilar estava intacto, como eu vou mostrar, e a língua estava como se fosse viva. E isso há 800 anos, ela está exposta e apenas escurecida, mas ela continua sem ser corrompida, né? Sem ocorrer aquilo que é o natural depois de algumas, não sei, dias, semanas, meses, não sei. Vamos ver mais algumas fotos aqui. Tá vendo aqui? Então é dentro, no relicário, essa língua colocada num relicário todo dourado, etc. Em Pádua, eu tive o privilégio de ver isso quando eu era ainda muito jovem, junto com meu pai e alguns irmãos, estivemos lá, tivemos essa graça. Aqui é o relicário, na mesma igreja em Pádua, eu vou mostrar mais de perto, que tem o maxilar. Veja que o maxilar intacto de Santo Antônio de Pádua. Deus quis mostrar com isso, né, a força da palavra que ele pode dar a seus santos. A força da palavra para ensinar o bem e atacar o erro. Aqui então é a igreja em Pádua onde está esse relicário. Aqui é o altar onde estão os relicários de Santo Antônio de Pádua e se pode ver o esqueleto dele. Está faltando o maxilar, que está ali tudo bem estudado, tudo bem. E isso há 800 anos. Isso há 800 anos. Então a gente pode, com isso, ter uma noção de Santo Antônio muito maior do que simplesmente o santo que acha noivo, etc. e tal. Né? Ele tem toda essa densidade, a vida dele teve essa santidade, e por isso Deus quis preservar esses órgãos e as cordas vocais. As cordas vocais também estão intactas. Infelizmente eu não encontrei foto das cordas vocais, mas tem nos relatos e tudo mais. E então nós continuamos nossa conversa amanhã, se Deus quiser. Se não está inscrito, inscreva-se e, por favor, faça apostolado também, compartilhe este vídeo e os outros vídeos do canal. Muito obrigado e até amanhã.